Meus irmãos, a paz de Cristo. Estou aqui para fazer uns breves comentários acerca do objeto de estudo dessa semana. Está lá em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao 9. E assim, para mim é maravilhoso poder falar desse versículo, que é um versículo que marcou meu coração, que marca o meu coração todos os dias, e que um texto, né, uma passagem, não só um versículo que Deus fala muito comigo. E eu vou fazer alguns breves comentários aqui. E a primeira coisa que eu achei aqui importante é a gente entender qual que é o contexto que está sendo falado. Aqui, Moisés está falando para a segunda geração que saiu do Egito. Não é para o povo que saiu do Egito, que estava no Egito. A palavra Deuteronômio vem do grego Deuteronomium, e ela quer dizer justamente segunda lei. Então, aquele primeiro povo que tinha saído do Egito, ele de certa forma, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra de Canaã, justamente por não ouvir e não confiar no Senhor. E isso traz prejuízos inúmeros à nossa vida. O povo havia visto maravilhas, o mar se abrir, as pragas, Deus tinha tirado o povo do Egito com forte mão, mas o povo tinha esquecido de todas as coisas, estava murmurando e estava, de certa forma, se rebelando contra Deus. E esse é o primeiro ensinamento que nós temos que ter na nossa vida. Lembrar das coisas que o Senhor fez por nós. Lembrar das coisas que o Pai fez por nós. As maravilhas, os milagres, aquele amor que nós encontramos, aquele abraço que nós encontramos. E saber que o mesmo Deus que fez tudo isso na nossa vida continua hoje fazendo. E Moisés aqui, ele está tentando passar essa nova geração as leis. Por isso, segunda lei. Porque Moisés está tentando incutir no povo, de certa forma, Deus, por meio de Moisés, está tentando incutir no povo, de certa forma, os seus valores, os seus princípios. É interessante que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, né? E eu vejo assim, nesse episódio, nessas passagens, que Deus, de certa forma, ele é como se fosse uma forma, um instrumento de Deus fazer com que o povo incutisse os seus princípios no seu coração. E Deus estabelece a lei porque o povo às vezes estava saindo do Egito, né? Essa nova geração às vezes não tinha aquele contato, não tinha aquela aliança ainda formada, assim, não tinha aqueles valores marcados no coração, e Deus estabelece a lei para que as próprias condutas, a própria execução e a obediência da lei fizesse com que no coração do povo germinasse a verdadeira adoração, germinasse o verdadeiro amor e germinassem os verdadeiros princípios e parâmetros de Deus. O cumprimento da lei era uma forma com que Deus fizesse que nascesse os verdadeiros valores e parâmetros de Deus. O praticar, o amar a lei, o mudar a conduta, fazia com que o povo entendesse quais que eram os parâmetros que Deus queria, quais que eram os princípios que Deus queria. Isso externaliza que as nossas condutas, elas ratificam, elas corroboram aquilo que está no nosso coração. Assim como o nosso coração, as nossas atitudes são movidas por aquilo que está dentro do nosso coração, por aquilo que nosso coração está cheio. E a gente acaba entrando nesse processo, porque quando agimos de maneira que exalta, que engrandece a Deus, o nosso coração se enche mais da glória, do temor, do amor e da graça de Deus. E um detalhe assim que eu acho muito importante, muito forte, no versículo 2 fala: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. O início do versículo 7 fala: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te.
Um detalhe muito importante que eu acho aqui é: os pais são os primeiros discipuladores dos filhos. Isso é uma ordenança de Deus. Isso é um princípio que culmina numa bênção. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Você, pai, tem unção sobre o seu filho. Unção que determinada por Deus. Você tem autoridade espiritual sobre o seu filho e você é o principal discipulador da tua casa. É uma promessa maravilhosa que Deus faz aqui e que nós temos que estar atentos a essa promessa. E as ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te, levantando-te. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela tem que estar em nosso coração, em todas as nossas atitudes. Ela tem que estar no nosso coração e ela tem que estar presente em todas as nossas condutas. Não só num culto, não só num devocional, não só num bate-papo, mas em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que externalizá-la. Nós temos que vivê-la, nós temos que exprimi-la. No nosso assentar à mesa com os nossos filhos, andando pelo caminho. Olha que passagem linda. Enquanto você está andando, enquanto você está presenciando outras coisas, enquanto você está num caminho em que existem outros elementos, mas ali estará a lei do Senhor no teu coração. No nosso trabalho, nos nossos outros objetivos, todos eles devem exprimir e devem estar presentes a lei do Senhor. No nosso deitar e no nosso levantar. Nos nossos primeiros, nas nossas primícias e nos nossos últimos atos. Naquilo que começamos, colocaremos a palavra do Senhor em nossa frente, em nosso coração. Mas aquilo que terminamos também, consagraremos ao Senhor. Ele deve estar presente em tudo na nossa vida. Na nossa rotina, num simples almoço, como num culto, num simples deitar, como num estudo, como num devocional, no nosso falar, na nossa expressão, no nosso olhar, Cristo deve resplandecer na nossa vida. E no versículo 4, é um texto muito conhecido, né, que fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essa palavra aqui, esse ouve Israel, ficou muito conhecido, né, durante toda a história do povo judeu. E a tradução disso aqui é o conhecido Shema. E esse Shema, ele quer dizer ouça, né? Mas esse ouvir, ele não é simplesmente um ouvir de uma maneira passiva, de uma maneira, eu vou dizer assim, simplesmente escutar. Mas esse ouvir, ele tem um sentido, a tradução melhor disso aí é um ouvir e responder. Era um ouvir, internalizar e externalizar o que você ouviu. Talvez uma tradução melhor do português aí seria obedeça, Israel. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos no culto todos os dias, nós falamos, nós até... assim, estudamos, elucubramos, mas às vezes nós não estamos respondendo. Mas às vezes as nossas atitudes não estão sendo mudadas. Mas às vezes as nossas posturas não estão mudando. Às vezes estamos ouvindo, mas não estamos respondendo. Ouça, Israel, mas obedeça, Israel. Ouça, Israel, mas mude a sua postura, Israel. Ouça, Israel, mas marque no teu coração as minhas palavras. E o versículo 5 fala, olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É de tudo que você tem. É de tudo que você é. Assim amarás o Senhor teu Deus. Ele é tudo na sua vida. Ele deve ser tudo na sua vida. Ele deve ser o seu levantar e o seu deitar. Esse amor aqui, esse amarás, ele não é aquele amor helenístico, assim, aquele amor grego, de só emoção, sabe? Aquele amor falado, poético.
mas ele é um amor muito mais voltado para decisão. Ele é um amor de emoção, mais decisão. E nós podemos juntar isso como um amor devocional. Eu devoto a minha vida a Deus. Eu amo Ele com minha emoção, com meu coração, e eu decido amar a Deus. Eu decido dedicar a minha vida a Deus, devocionar todo o meu ser a Deus, com todas as minhas forças, de todo o meu coração e com toda a minha alma. Ouça, Israel. O Senhor teu Deus é um. Ele é o único Senhor. Devemos ter a certeza disso todos os dias. E a nossa vida deve ser um verdadeiro devocional a Deus. Ouvir, obedecer e amar com todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Ouça, Israel. O Senhor teu Deus é um. Que essa palavra fique marcada no teu coração. Que nos umbrais do teu interior, da tua casa, daquilo que você tem de mais fundamental, de mais precioso, a sua base interna esteja marcada a lei do Senhor, o amor do Senhor e a graça de Jesus Cristo. E que você tenha inúmeras bênçãos e que a presença do Espírito Santo sempre esteja sobre você.